Então, o tema de hoje, nós vamos falar sobre Databook. Porque é a parte da documentação que acompanha aquela vistoria de obras que nós fazemos, né? Tanto na entrega pela construtora, quanto na vistoria de recebimento pelo condomínio. Então, nas duas situações, a gente tem que fazer aquele levantamento, né, da documentação. E hoje nós vamos falar sobre a forma de organizar essa documentação, né? A gente já sabe quais os documentos que tem, analisar, né, são aqueles documentos legais. Porém, tem várias formas de você apresentar essa documentação, né? Hoje nós vamos falar sobre um pouquinho sobre como a gente faz isso aqui internamente, tá? Isso, sim, de uma forma que a gente não precisa de depender de um sistema paralelo, né? Tem algumas empresas que possuem programas, né, softwares específicos para a organização da documentação condominial. Mas esse é um outro produto, né? Então, nós, como consultores, a gente não tem que ser também produtores de software, né? Então, não é o nosso objetivo produzir um programa que faz essa organização, tá? Então, se a empresa já tiver, a gente pode auxiliá-la a como que ela monta como que ela organiza essa documentação no próprio sistema, né? Porque às vezes existe o sistema, mas não existe uma forma adequada de colocar a documentação internamente, ou eles não sabem qual a documentação que precisa ser organizada, né? Porque o sistema ele é genérico, é uma organização de documentos. Aí você tem várias construtoras e elas utilizam um mesmo sistema, então é claro que para cada construtora o sistema vai ter que ser personalizado. E aí então eles criam uma pastinha para colocar databook, mas não sabem o que tem dentro desse databook. E aí às vezes esse sistema que eles colocam que é para uso interno da construtora não pode ser disponibilizado para um agente externo, um cliente final, por exemplo, senão ele teria acesso, né, a outros documentos da empresa, que não é o interessante. Então, essa área, assim, quando a construtora tem um software específico, é diferente. Você vai precisar combinar com ele como vai ser feita a entrega desse databook, tá? Eu aconselho que isso seja pensado até na proposta, né? Fez uma proposta e no seu laudo de vistoria de recebimento de entrega está considerando que você vai também fazer a avaliação das documentações, então já pensa que você precisa de um meio de apresentar essa documentação. Qual é o meio? A gente vai fazer através do sistema da empresa. Precisa aprender esse sistema? Não, tem uma estagiária aqui que ela já faz todo o upload da documentação, só precisa ajudá-la a organizar. Esse é um ponto, não, tranquilo. Não preciso fazer nada além, né, do que as minhas horas técnicas levantadas. Não, vou precisar baixar um programa no meu computador e eu que vou alimentar de informações. Esse é outro ponto. Então, essa parte precisa ficar bem clara, porque se você tiver que, né, aprender a trabalhar num sistema diferente, você vai precisar contabilizar essas horas na sua proposta. É por isso que é importante perguntar no momento da proposta, tá? Então, estamos todos aqui, né? Boa noite, Tanches, né? Chegou mais um aí, só para todo mundo se organizar, tá? Então, vou só passar aqui para vocês um modelo do que a gente faz, tá? Só repassando, hoje o nosso tema, então, é sobre databook de entrega de obra, tá? Então, ele é aquele databook que nós fazemos quando vamos entregar um empreendimento novo. E aí nós temos duas situações. A situação de quando você é o consultor do condomínio, você vai fazer a vistoria de recebimento de obras, e aí na sua vistoria você solicita que a construtora entregue uma série de documentos. Esses documentos são aqueles documentos legais da norma 14.037, tá? Os mesmos que a gente fala no módulo 1 lá do curso. Então, eu não vou repeti-los aqui para a gente não ficar falando da mesma coisa, né?
Mas o que eu queria falar hoje é sobre os meios que a gente tem de organizar esses documentos, tá? Quando eu recebo do condomínio, eu não tenho muita liberdade, né? Porque eu vou pedir para a construtora e ela vai ter que me entregar esses documentos em dois meios específicos. Ou ela me entrega físico, ou ela me entrega em meio digital, tá? Ela não pode me entregar, por exemplo, um sistema dela interno que o cliente vai ter que entrar com uma senha, né? Isso não pode acontecer, porque o cliente final ele tem que ter acesso, um acesso mais longevo, né, dessas documentações. Ela precisa ficar dentro do acervo do condomínio. Quando eu falo sistema, é um sistema assim, ó, a pessoa entra e aí ela só consegue visualizar a documentação. Então, se tem um tipo de sistema que a pessoa só consegue visualizar, ela não pode ser utilizado para acesso do condomínio, a menos que ele consiga acessar esse sistema durante os 5 anos que tem de garantia, tá? Depois desse momento, ainda assim, se ele perder o acesso 5 anos depois, ele precisa ter um meio de conseguir baixar essas documentações, tá? Então, uma coisa que tem que ficar muito clara quando a gente vai fazer essa vistoria pelo condomínio é que, tudo bem, você pode até disponibilizar essa documentação de um meio digital, mas esse meio digital precisa ser transformável. Eu preciso pegar essas documentações e conseguir transformá-las em arquivos que eu vou ou baixar ou guardar em um outro servidor. Eu não posso ficar só com a versão online, que eu não consigo baixar, não consigo manipular esses documentos. Se eu precisar deixá-los num outro acervo, eu não consigo transportar esse arquivo do sistema da construtora, tá? Porque tem algumas construtoras que fazem isso, disponibiliza o documento, mas você só consegue visualizá-lo, você não consegue fazer mais nada. Então, se você precisar acessar um órgão público e pedir uma reforma, você tem que entregar lá o alvará de obras do primeiro pedido, quando a obra começou, para você pegar um novo alvará. E aí só está lá a visualização online, você não consegue pegar aquele documento e anexar no seu processo novo na prefeitura, né? Então, você não tem o documento, você tem o acesso de visualização, mas você não tem o acervo, e é isso que não pode, tá? Então, quando vocês forem trabalhar fazendo uma vistoria para o condomínio em relação à construtora, tem que deixar claro que a construtora tem que entregar o acervo. Então, ele precisa tanto ter a visualização do documento, mas também a manipulação dele no sentido de eu consigo baixar esse documento e apresentá-lo no órgão público, eu posso imprimir esse documento e guardar numa pasta, guardar numa caixa. Ele não é refém de um sistema que é exclusivo de um terceiro, tá? Eu consigo trazer esse documento para dentro do acervo técnico do condomínio. Essa é uma parte muito importante, porque ela gera dúvidas. Em algumas construtoras, a gente tem visto, ultimamente, que eles entregam um PEN card ou entregam só um acesso de QR Code, né, por algum método, e aí a pessoa lá, ela consegue visualizar a documentação. E para a construtora está ótimo, né, porque ela deixou tudo lá, está tranquilo, mas a norma deixa claro que se ela quiser imprimir em qualquer momento, ela precisa conseguir. Então, é isso que a gente tem que deixar claro. Ó. Tudo bem, pode ser um acesso por QR Code, mas em qualquer momento o cliente tem que conseguir baixar isso. E aí, se esse acesso terminar com 5 anos, ela precisa avisar que com 5 anos ele tem que baixar todos os arquivos e não pode mais acessar aquele arquivo, né, pela internet. E eu falo 5 anos porque 5 anos é a garantia, né, os prazos de garantia contratuais. Tá? Então, tem algumas construtoras que dão acesso online e travam ele com o tempo máximo de 5 anos, tá bom? Agora, quando a gente está do outro lado, quando estamos trabalhando pela construtora, né, para fazer uma consultoria para ela conseguir entregar um bom trabalho ao seu cliente final, aí a gente tem que trabalhar com o mesmo parâmetro, explicar para ela, olha, você tem que entregar de uma forma que seja prontamente recuperável pelo cliente final. Então, ou você entrega uma cópia física, ou você entrega uma cópia digital,
as duas têm que estar organizadas para que o cliente consiga identificar todas as documentações e elas sejam um acervo técnico para ele, tá? O arquivo impresso em pastas, né, que você consegue colocar em caixas, é o arquivo físico, tá? Então, tem algumas situações que a construtora ela está tranquila. Ela tem toda a documentação em arquivo impresso, então para ela não é interessante criar um novo arquivo digital. Ela pode entregar simplesmente impresso mesmo. Eu não aconselho, tá? Se vocês receberem de uma construtora que só tem coisa impressa, eu sugiro fortemente que vocês passem para ela a necessidade de fazer um scanner de todos esses arquivos para que ela tenha um backup digital. O que acontece muito é que o primeiro síndico, né, eleito na Assembleia de um novo empreendimento, primeiro que são poucos proprietários, né, que recebem o apartamento no momento do repasse, tem sempre proprietários que compram depois, aí tem muito investidor que compra 10, 20 apartamentos de um grande condomínio, e aí depois ele vai vendendo e esses proprietários chegam posteriormente, né? Então, aquela primeira assembleia tem muita pouca gente, e aquele síndico que recebe a documentação, não necessariamente ele vai ser o síndico para sempre. Ele pode sair no meio do caminho, no meio do mandato dele pode sair, ou completa um ano, ele passa para outra pessoa. E aí, normalmente, no momento desse primeiro repasse, o segundo síndico já não recebe nada, aí já tem um monte de problema acontecendo da construtora, e aí junta tudo. Olha, tem problema de assistência técnica e eu quero toda a documentação. Ah, mas a construtora vai falar, mas eu entreguei para o fulano. Ah, o fulano nem mora mais aqui, foi embora, então não entregou. Aí como é que ela vai conseguir levantar toda aquela documentação de novo? Porque acontece e é muito comum do cliente final perder essas documentações. Então, a construtora precisa ter um backup de tudo que ela entregar para o condomínio. Tá? Então, entregou, mesmo que ela tenha, né, o documento físico e o documento oficial, faça um backup digital, escaneia tudo, guarda esse backup para você. Eu sugiro até que entregue também um pen card ou um pendrive mesmo para o condomínio com essa documentação digitalizada também, além da documentação física. Porque tem consultora que gosta, né, de entregar o físico para o cliente final, e eu acho ótimo mesmo, porque realmente deixa assim, ó, várias opções para o cliente final ter a documentação. Tem a física, tem a digital, tem a online também, entrega de todas as formas. Para ele não ter como perder essa documentação e não ter como falar que não recebeu. E demonstra também uma organização da construtora, tá? Eu sugiro até que, se você estiver dando essa consultoria para a construtora, instrua que a consultora faça uma reunião com esse primeiro síndico para repassar cada documentação, explicar o que é, porque tem síndico que é leigo, não vai saber o que é um alvará de obra, sabe? Então tem que explicar para ele o que é o laudo de potabilidade, o que é o RIA, né? O relatório de inspeção anual dos elevadores, aonde que ele tem que ficar, qual que é a importância de ter esse documento. Então, repassa com eles, faça todo um trabalho de conscientização, porque realmente há muito desconhecimento, principalmente da parte de síndicos leigos, né? É um pouco menos pior com os síndicos profissionais, mas ainda assim não, a gente ainda tem uma falha muito grande no entendimento dessa documentação técnica e o porquê que ela precisa ser arquivada, guardada, de uma forma prontamente recuperável, tá? Então, a primeira forma, que é a física, ela é boa, mas não pode trabalhar sozinha, nunca, tá? Fisicamente, somente a entrega daquele documento para o condomínio e ele se perde é a pior opção possível para a construtora, tá? Então, se ela tem o documento físico, faça um backup digital, contrate uma gráfica, né, para fazer esse scanner, se não tiver um estagiário na obra para fazer scanner disso. Ai, não tem ninguém que possa escanear essa documentação, acabou, não tem mais uma pessoa disponível. Manda para uma gráfica então, mas não deixe de escanear, não deixe de ter esse backup digital para a construtora, porque se sumir esse documento no condomínio, além
e você ter como entregar para ele, você tem como provar que você entregou da primeira vez. É importante você mostrar, tá vendo? Se eu tenho agora, eu te entreguei antes. E outra coisa que é importante também é vocês fazerem um protocolo de entrega. Isso é muito importante. Para mostrar, né, que entregou, a pessoa que entregou, o dia, a data, para falar, olha, eu entreguei para o primeiro síndico que se chamava fulano, e ele recebeu no dia tal, recebeu também todas as chaves, recebeu também os controles do portão, todos os acessórios que esse primeiro síndico recebe fazem parte de um protocolo inicial de entrega. Então, quando você está instruindo a construtora, você precisa repassar tudo isso para ela, tá? Todos os riscos jurídicos que ela tem de fazer talvez uma entrega não tão organizada. Então, ajude-a organizar essa entrega. E a melhor forma de fazer isso é fazendo um checklistzinho. Tudo que você precisa entregar para o seu primeiro síndico. Anote tudo, faça um protocolo e peça para ele assinar. Cada item que ele recebeu, ele assina que está com aquele item de posse desse síndico, tá? Tem muita coisa que a gente entrega para esse primeiro participante, né, do condomínio. E aí a construtora fica refém dele ser uma pessoa organizada e repassar para o segundo síndico, o que muito raramente é o caso, tá? Muito, muito raramente mesmo. Então, não pode ficar na conta de uma pessoa só saber dessas informações, a consultora tem que ter um backup para ela. Então, a regra é, tem o backup digital e tem o protocolo de tudo que foi entregue, tá? Não somente das documentações do databook, mas também de todos os acessórios que foram entregues. Então, a TV faz parte do enxoval, não preciso colocar que eu entreguei a TV para o enxoval do condomínio. Né? Já está naquele enxoval, ele já paga por isso uma parte, né? Ele recebe esse boleto à parte, então ele já sabe tudo que está no enxoval, porque faz parte do memorial descritivo dele. Mas não está lá que ele tem controle remoto da TV. Esse controle remoto é um acessório. Aí ele entra no protocolo. Ah, entregou ar-condicionado, mas não está lá que entregou o ar-condicionado com o controle remoto e o suporte do controle remoto. Fala tudo. Entreguei o suporte do controle remoto, do ar-condicionado e o controle remoto. Ok. Entreguei um conjunto churrasqueiro que acompanha a minha churrasqueira, né? Churrasqueira a gás, tem lá, e comprou um conjuntinho que é uma tábua de madeira e 2 garfos lá, né, de churrasco. Entreguei esse item, coloca no protocolo. Tudo que for solto tem que estar descrito, tá? E aí a consultora vai ter que ter uma pessoa para levantar isso junto com você, né? Dependendo da forma como você tiver fechado esse contrato, tá bom? Então, essa é uma primeira forma de entregar. Desde que esteja organizada, a forma física ela é válida se ela tiver um backup digital. Ela sozinha não funciona, não deve ser entregue em nenhuma hipótese, porque esse documento vai sumir, e na hora que ele sumir, vão atrás da construtora. E já aconteceu isso em outros prédios, e foi muito triste, porque entregou a única cópia do projeto que tinha para o condomínio perdeu essa cópia. Teve um problema muito sério de recalque no prédio, teve uma patologia muito séria, e quando foram procurar o projeto, o condomínio não tinha, a construtora não tinha, o projetista havia falecido, não tinha como recuperar essa documentação com ele, e então o condomínio conseguiu ganhar uma ação em cima da construtora, simplesmente porque a construtora não tinha o backup desse projeto, né? Era um prédio antigo, inclusive, já tinha mais de 20 anos, mas, infelizmente, como ela não tinha essa documentação, não tinha como provar que ela fez uma fundação adequada e o condomínio que tinha feito uma modificação. Dentro desse risco jurídico, a gente precisa informar para a construtora que ela precisa investir num backup digital. Eu falo investir porque é trabalhoso, né? Muito papel, quando você lembra de todas as notas fiscais, de todos os enxovais que você precisa entregar. Dá muita coisa. E aí a pessoa fica perdida, né? No final de obra tem muita coisa para fazer, é realmente complexo. E aí você vai falar, mas manda para uma gráfica então, aí orça na gráfica, dá R$ 1.000. Ai, meu Deus, é muito dinheiro. Gente, não é. Perder dinheiro é quando você tem um processo na justiça que você não consegue argumentar porque faltou organização, né? Então, exponham essa situação para o seu cliente para eles
trabalharem de forma organizada. A segunda maneira, que é a parte que eu acho mais interessante, é quando você entrega esses materiais todos de forma digital, tá? Que é a forma como eu apresentei no modelinho aqui. Então, eu pego toda aquela documentação condominial e agrego tudo num único documento, para ficar fácil. Eu tenho um documento com toda a documentação que é legal, tá vendo? Quando a gente faz ela virar digital, ela vira um PDF e eu consigo juntar esse PDF num arquivo grandão. Coloco um índice interativo que me leva, né, nas documentações. Então, eu coloquei aqui um PDF. Eu consigo clicar e ele me leva no documento, tá? Por quê? O databook é um documento de consulta, né? Ele não é um documento para você ficar lendo. Ninguém vai pegar um databook e, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Eu já falei o databook da obra, vai, estou aqui fazendo nada. Não é, né? Eu vou consultar. Então, eu vou consultar, pego um índice aqui, ó, quero saber o que eu tenho de manuais. Vou abrir, aí eu vou ler, tá? Sempre um PDF, uma imagem clara, para você manter uma legibilidade da documentação, tá? Você pode ter scanner, pode ter uma série de recursos que você consegue utilizar, tá? E aí, quando você monta um arquivo juntinho, por que eu falo que precisa montar um arquivo junto? Eu já vi muitos databooks sendo montados, e aí o pessoal monta as pastinhas dentro de uma outra pastinha e aí entrega essa pastinha dentro do pendrive. Aí tá todos os arquivos lá, mas eles estão separados. Quando você vai jogar isso para um acesso online ou um acesso por QR Code, a consultora tem dificuldade de fazer isso virar uma forma fácil do cliente final conseguir ver, tá? Porque são vários documentos, ela tem que ficar criando, né, vários links. Então, para facilitar o acesso da construtora, é que nós sugerimos que a parte digital do databook seja num documento só. Aí sim, o digital funciona sozinho. Se a consultora não quiser entregar o físico e entregar só o digital, tá valendo, ela pode. Porque o digital, obrigatoriamente, ela vai ter um backup, né? Se ela deixar num servidor que o cliente final acessa através de um login, uma senha, e tem que ter um login e senha, não pode ser um arquivo genérico, né, que ela coloca num drive e qualquer um acessa, porque tem informações confidenciais, né? São informações muito únicas do condomínio que não podem ter acesso geral para qualquer usuário. Tem que ser somente para usuários que morem no condomínio, né, que tenham interesse sobre aquela documentação. E aí é importante que seja feita de uma forma mais prática possível. Então, para a construtora ter que montar toda essa página de acesso, tudo é custo, né, gente? Ter uma página, ter um site, aí a pessoa vai, monta um QR Code, aí a pessoa acessa esse QR Code, e não pode ser esses sites que são gratuitos, porque não tem a mesma segurança, né? Ela precisa ser um servidor da construtora, alguma coisa, .construtora.com, não pode ser um googledrive.com, porque aí eu não sei quando que esse Google Drive, numa hora para outra, ele pode simplesmente falar, olha, a partir de hoje eu não disponibilizo mais o meu acervo, né, o meu acesso de documentos. Antes era 5 gigas, agora já é 1. Daqui a pouco pode tirar, agora todo mundo paga, e aquele documento eu perdi o acesso dele, eu não posso fazer isso com o cliente final. Então, a solução paga é para ele ter segurança de que não vai acontecer de uma hora para outra, ele perdeu o acesso daquele documento, tá? Importante deixar isso claro para a construtora. Não pode ser uma... Se ela decidir fazer o acesso ser online, ela não pode fazê-lo de forma amadora. Tem que ser um modelo profissional. Se ela for fazer a forma de acesso online, ela não precisa, ela pode fazer de forma digital. O que seria isso? Eu vou entregar toda a documentação dentro de um pendrive. Então, eu pego tudo, escaneio, junto num PDF grandão, coloco um link interativo e entrego no pendrive. O cliente vai abrir aquele arquivo e vai clicar no documento que ele precisa, tá?
Da mesma forma, fica difícil também quando tem aquele monte de pastinha, porque a pasta tem que estar identificada com o nome do arquivo. Se tiver um tanto de arquivo que às vezes está com nomes estranhos, o cliente final não vai conseguir identificar. Por isso que é importante colocar um índice com o nome correto do documento. Por que eu falo isso? Eu já recebi muito documento que tinha o nome do scanner. A pessoa escaneou o alvará de obras. Mas o nome do arquivo não está alvará de obras. Tá tipo scanner 1204 com a data. 2/6/2021. Ninguém vai saber que aquilo é o alvará, né? Então você tem que mudar o nome para deixar de acesso para o condomínio, né? O condomínio conseguir acessar. Senão ele vai ter que ficar abrindo cada documento para saber aonde que está o alvará dele. E lembre-se que nós precisamos entregar a documentação de forma organizada e prontamente recuperável. Não é prontamente recuperável se eu tiver que abrir todos os arquivos para achar um, porque o nome do arquivo é o nome da impressora que escaneou. Entende o que eu estou falando? Não sei se vocês já fizeram esse trabalho, mas é importante fazer o seguinte: a documentação precisa estar legíveis para o usuário final, tá? Todos os documentos legíveis com os nomes corretos daquele documento, tá? Não entregar nome de arquivo estranho que a pessoa não vai conseguir identificar o que que é. E nem ficar abrindo, né, vários arquivos para achar um. Então, quando você fala que você vai montar um databook para a construtora, é isso, é pegar toda a documentação, tudo que ela precisa entregar, né? Então, você vai ler naquela norma 14.037 o que é pertinente para aquela obra, né? Se a obra tem gerador, eu vou entregar o startup do gerador. Se ela não tiver, esse é um documento que não é aplicável. Eu não vou incluir ele nem na minha lista, para ela não confundir. Então, eu já tiro fora os itens que não são aplicáveis para a obra. Tudo que for aplicável, eu já vou nomear corretamente e vou disponibilizar dentro de um arquivo maior para a construtora entregar para o condomínio final. Aí esse arquivo bem organizado pode ser acessado de forma online por um link que a consultora vai disponibilizar de uma forma profissional, com o site correto, tudo bonitinho, login sim, e senha, né, para proteger o arquivo que tem informação confidencial, ou ela pode entregar de forma digital, que é uma mídia digital com o arquivo dentro. Pode ser um CD gravado, pode ser um pendrive, pode ser um pencard, tem várias formas que ele pode entregar esse documento, tá? Se ele não quiser ter o documento disponibilizado online, porque tem um custo em cima dessa disponibilização online. Não recomendo nunca entregar, falar, né, que vai entregar de forma online e entregar um site do Google Drive, por exemplo. O Google Drive é informal. A construtora, né, como sendo um fornecedor, ela não pode falar que vai entregar um link de Drive para o cliente final. Por quê? Esse drive ele não é eterno, né? Ele pode nem durar os 5 anos da garantia, porque você não tem o domínio do dono da ferramenta, que é a Google. De uma hora para outra, ela pode falar: esse espaço que eu disponibilizava de forma gratuita, agora eu vou cobrar. E na hora que ela faz essa alteração, a construtora tem que ficar reformando como é que vai fazer esse acesso com o cliente. Então, se você não tem o domínio da ferramenta, não prometa, né? Melhor entregar um digital bonitinho do que falar que vai entregar um acesso que você não consegue cumprir ao longo de todo o período que você precisa cumprir, no mínimo 5 anos. E acabou esses 5 anos, a pessoa ainda precisa conseguir imprimir, porque ela não pode ficar dependendo desse acesso online para fazer as coisas que ela, né, precisa acessar no dia a dia. Então, se com 5 anos acabar, ela não vai ter mais o acesso, ela precisa conseguir imprimir para ter o acervo. Ok? Então, só voltando aqui, como é que a gente faz, né? Montei tudo, coloco uma listinha. Essa listinha já pode ser o seu protocolo, tá? Não precisa de fazer 2 trabalhos. Eu fiz aqui a lista, né, já levantei todos os documentos que a pessoa tem dentro desse databook. A gente não está no mundo ideal, tem situações que pode acontecer da construtora não conseguir alguma documentação. Tem situações que aqui, em algumas cidades, os habites, né, não saíram a tempo, então a construtora ela ficou sem essa documentação.
No protocolo, você anota que não tem o habite nesse momento e será entregue assim que for disponibilizado pelo órgão legal. Não está dentro da sua alçada falar quando que ele vai entregar, porque você não consegue. Documentos que estiver dentro da sua gestão, aí sim, não consegui fazer o laudo de potabilidade da água. Fiz o primeiro e deu problema. Vou ter que lavar a caixa de novo, fazer novamente. Está dentro da gestão da construtora. Aí ela pode prometer, eu vou entregar até o prazo de 90 dias. Tá? O importante é ser bastante claro e honesto. Tem a documentação? Tem. Não tem? Somente tira ela da lista e finge que ela não existe, né? Fala a verdade, eu não vou entregar agora, mas vou entregar em até tal data. Tá? E deixe isso claro para o condomínio, para isso não virar contra você. Falar, ó, não entregaram a documentação, olha só, entregaram só uma parte, não entregaram o resto. Não, deixa claro que vai ser entregado, que vai ser todas as documentações entregues num segundo momento, tá? E se gerar qualquer dúvida, até explica que a documentação que não é aplicável, se for o caso, tá? Isso porque tem condomínios hoje em dia que são muito paramentados juridicamente. Então, se a gente não for bem organizado, dá lenha, né, para a fogueira da própria construtora. Então, é importante deixar sempre muito claro, instruir, né, a construtora de deixar sempre tudo muito organizado para evitar problemas futuros, tá? Então, coloca aqui a listinha de toda a documentação que você tiver acesso. E essa listinha aqui, você vai simplesmente copiar e colar no seu protocolo de entrega. Entreguei todas as documentações. Qual que é a documentação? Tal, 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 que está aqui. E lá embaixo, deixa lá, assinado e recebido pelo fulano de tal, data, CPF, que às vezes a pessoa assina de uma forma muito estranha, não dá para identificar pela assinatura quem que é. Então, coloca sempre embaixo da assinatura nome e CPF, para identificar muito bem quem recebeu essa documentação. Eu sugiro, né, que coloca essa tipologia, né, de link interativo, porque facilita para quem for acessar, tá? Não é obrigatório. Pode ser um link, pode ser um índice normal. Eu só preciso saber que a documentação está na página 37, tá? E aí a pessoa acessa a página 37 e encontra a documentação, tá bom? É importante que ela esteja clara, né, em tamanho bacana de letra para ler. Pode acontecer da pessoa às vezes tirar uma foto do documento e a foto fica tremida, eu não consegui ler, porque tem muita obra hoje em dia que o pessoal não tem scanner, né? Aí tira com o próprio celular e esse celular depois faz virar um PDF. Fala que é um scanner, né? Mas é uma foto que vira PDF. E às vezes essa foto fica muito ruim, perde qualidade, fica tremida. Aí tem que avisar a obra, eu não posso usar essa foto. Isso aqui tá, né? A qualidade do arquivo está muito ruim. Preciso arrumar isso daqui, tá? Aí você pede uma nova e avisa o porquê. Eu não posso entregar um documento que o cliente final não vai conseguir ler. É ruim para a construtora. Já teve casos do pessoal fazer isso e o cliente final falar que foi de má fé, que o pessoal tirou a foto tremida para mostrar que estava errado o laudo e não queriam mostrar que estava errado. Tirou tremido para ninguém conseguir ler. Você vê o nível que as pessoas chegam, né, de paranoia mesmo, né? Acha que vai ter alguma coisa errada e fica procurando problemas, né? Mesma coisa quando for entregar projetos, e o projeto está em DWG, por exemplo. Coloque sempre projetos em PDF. Nunca entregue o projeto com esses arquivos, né? DWG, DRF, que a pessoa só consegue abrir se ela tiver um outro programa. O cliente leigo, ele não vai ter AutoCAD no computador dele, então não adianta entregar DWG, entrega o PDF. E já aconteceu, né? Em outra obra, não é nem a mesma outra, o pessoal entregar o projeto em DWG sem querer, né? Tipo, peguei aqui os projetos tudo, coloquei, só que aí o cliente final abriu e falou que tinham entregue de propósito um arquivo corrompido, um arquivo sinistro dentro do computador dele, que ele ficou achando que era vírus, uma coisa assim, que não tinha nada a ver, mas a cabeça da pessoa, né? Ela já está com uma negatividade contra a construtora, porque deu algum problema, e para ela tudo vira motivo de reclamações. Então, o mínimo que a gente puder evitar que isso aconteça, né, dentro dos itens que nós controlamos, a gente passa isso para a construtora para evitar esse tipo de problema, tá?
Bom, gente, então era isso. Eu só queria passar essa parte de databook, que eu acho que é muito importante, não apenas conhecer os documentos, mas também saber como organizá-los para entregar para o condomínio, né? E esses problemas que nós temos de dia a dia, para vocês conseguirem também não correr esses riscos, né? E não passar por esses problemas, tá? E agora